Muito bem. Nós temos aqui um sistema massa-mola-amortecedor clássico para didático na solução de equações diferenciais e transformada de Laplace. Fácil para todo mundo entender, né? Ele é modelado por esse GDS, né? Nós modelamos ele fazendo a saída dividido pela entrada, né? Primeiro nós modelamos todo o sistema, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então fizemos F externo, né? Eu estou chamando esse aqui de um F pequenininho, menos P vezes a velocidade do amortecedor, menos K vezes X, igual a massa vezes aceleração. Apliquei a transformada de Laplace considerando as condições iniciais nulas. Aqui o F dt vira F ds. Se fosse uma constante, esse F ds viraria constante dividido por S. Se fosse um seno, você vai lá para a tabela de transformada de Laplace e descobre. Eu estou deixando F ds para ser genérico. Menos B vezes Sx, que é a transformada da derivada, menos K vezes X, igual a massa vezes S quadrado vezes X, que é a transformada da derivada segunda. O meu objetivo, esse é XDS também, tá? Esse F também é FDS. O meu objetivo aqui é descobrir quanto que é a saída dividido pela entrada, ou seja, descobrir qual que é a influência do meu sistema. E eu vou descobrir que a influência do meu sistema é 1 sobre ms quadrado mais bs mais k, tá? Que é o que eu tenho aqui em cima. Bom, o que o meu sistema faz aqui que eu consigo analisar? Bom, em termos de frequência complexa, eu verifico que existem... Eu vou calcular as frequências complexas para, de fato, eu entender o que está acontecendo, tá? Então, eu vou pegar aquele denominador, né, e vou igualar ele a zero, que é quando o ganho vai para infinito. S e não X. Menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Então, esse S é igual a menos 1 mais ou menos 2i, ou J2, como eu gosto de chamar. Eu sei que este sistema, ele tem uma preferência por oscilar na frequência de 2 radianos por segundo, e também ele se amortece na frequência de 1 Nepper por segundo. Eu poderia modelá-lo da seguinte forma: se não tivesse nenhuma força, eu sei que ele vai ficar, nenhuma força agindo sobre ele, né? Ele vai se comportar de uma forma assim, E na menos t, né? A cosseno de 2t mais B seno de 2t. É isso que eu consigo ver, né? Que ele vai ter um comportamento ao longo do tempo, né? Tipo subamortecido até se estabilizar. Porque se ele tem esse amortecimento, ele vai se estabilizar em uma determinada posição. Se ele não tem, ele só oscila. Se só tem a parte imaginária, ele só oscila. Vamos compreender melhor isso agora, tá? Isso ainda não entrou na cabeça, tá? 1 sobre S quadrado mais 2S mais 5. Eu vou usar um softwarezinho aqui agora, mas vocês depois vão ter que fazer isso na mão, tá? Esse é o Simulink do MATLAB. O Scilab também faz isso. Em Cisca vocês vão usar bastante, tá? Esse é o ambiente, é um quadro branco. Ontem nós já vimos um pouquinho. Agora eu vou
aqui no Simulink, né, eu tenho o Continuous, tenho o integrador. Eu sei que está pequenininho, mas eu não tenho como aumentar. Eu vou lendo e vocês vão acreditando em mim. A função de transferência aqui, ó. Função de transferência, que é o nome do sistema massa, mola, amortecedor. Ele é uma função de transferência, né? Ó, aqui, ó. Não adianta eu aumentar assim, eu vou ter que dar um zoom aqui de outra forma, que quem sabe... Deixa eu ver se é assim. Não, ele não aumenta. Não tem jeito. Aqui está escrito 1 sobre S mais 1. Né? E eu quero escrever 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5, se eu não me engano. S quadrado mais 2S mais 5. Então, aqui eu vou colocar 1, né? Numerador e denominador, sobre 2S mais 5. Ok? Agora eu vou voltar lá para o Simulink. Aqui agora, vocês vão acreditar em mim que está escrito 1 sobre S quadrado mais 2S mais 5. Eu vou colocar vários tipos de entrada. Vou começar com uma entrada impulso ou degrau. Tá? Vou começar com uma entrada degrau. Isso eu vou encontrar aqui nas fontes. Uma fonte constante. A simulação começa em 0. Eu também posso colocar uma rampa, né? O que eu quiser. Deixa eu ver se esse cara aqui me permite eu mudar ele para degrau. Seria legal se fosse já degrau. Não, é só rampa. Então não tem jeito, eu vou pegar uma constante. Aqui, ó, degrau tá aqui, ó, step. Melhor ainda. Tá? Eu vou aplicar um degrau no sistema massa, mola, amortecedor. Tá? Um degrau, eu posso colocar o step time aqui está em 1 segundo, né? O normal é a gente colocar em 0, mas deixa em 1 mesmo. O valor inicial é 0 e o valor final vou colocar aqui. Acho que nós estávamos trabalhando ontem com 10, até alguma coisa assim, então deixa 10. E aqui eu vou querer olhar, né? Eu vou olhar, né? Sinks é tipo a saída, né? Saída de uma pia é sink. Né? Então, aqui é a saída. Eu vou querer ver a entrada também, né? Então, eu vou fazer com que ele tenha 2 entradas, né? Dei clique duplo nele. Vou colocar o número de entradas 2. E o layout dele assim, 2. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero ver esse cara aqui e a entrada também. Quero ver os dois. Né? Muito estranho, porque ele não aumenta nem diminui. Eu pensei que se eu segurasse Ctrl aqui, ele ia fazer esse aumento ou diminuição. Já houve épocas que fazia. Bom, vou executar. Né? Aperto Run aqui em cima. Ele compila, né? É um programinha. Né? E agora eu já executou 100% da simulação. E aqui eu consigo verificar, ó, o step, né, o degrau, no tempo 1 segundo, e a resposta subamortecida do sistema, né? Ele veio até 2 metros, né? Não se esquecer que aqui a unidade é Newton e aqui a unidade é metro. Ele está meio quadradinho porque nós precisamos talvez aumentar a precisão, né? O que devagarinho vocês vão aprendendo a fazer. Né? Eu vou vir aqui no Modeling, Model Settings de novo, vai abrir essa janela aqui. E aqui eu tenho detalhes do solver. O tempo máximo está como automático. Né? Eu posso forçar um tempo menor, por exemplo, quero forçar um tempo de 0,1 segundo ou de 0,01 segundo. Agora eu mando executar novamente. Eu acho que ele já executou. Tá aqui, ó, ficou bem mais redondinho, né? Então, percebam que aqui eu tenho a entrada e aqui a saída. Bom, eu vou mudar de degrau agora para outro tipo de entrada.
Vou mudar de degrau. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Eu posso pegar essa entrada pulso. Ó. Vou fazer ele pulsar de 5 em 5 segundos para cima e para baixo. Amplitude 10, como antes, 50, e o período, isso, 5 em 5 segundos, né? Daí eu vou ter que talvez simular mais tempo, vou simular uns 30 segundos. E agora eu vou ver o que acontece, né? Olha o que acontece com a saída, né? Eu faço a força de 10, depois retiro a força. Faço a força de 10, retiro a força. Ele nem chegou a estabilizar bem, eu já coloquei força de novo e retirei. Eu poderia, talvez, fazer aqui um pouco maior, né? Vamos fazer esse período de 20 segundos, que daí vai dar tempo de estabilizar. E aí eu vou simular aqui uns 60 segundos. Então, fiz a força de 10, estabilizou. Fiz a força, tirei a força, né? Ficou a força de 0, estabilizou no 0. Botei 10 de novo, voltou. Isso aí nós tudo podemos calcular com Laplace, tá? Agora, no lugar desses pulsos, eu vou colocar um seno. Vejam que eu estou mudando a entrada e automaticamente eu tenho outra saída, né? Só com o modelo matemático da função de transferência. Agora eu vou... Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat aqui, não. Eu vou colocar um seno, né? Sources. Poderia colocar uma rampa, né? Uma rampa é uma força que sempre vai aumentando. É interessante ver, vamos ver essa força que sempre vai aumentando. Então, pode ser vamos começar em 1 segundo aqui também. Vamos ver como é que ela se comporta. Essa é pura curiosidade. Então, onde que é? Em cima ou embaixo? Em cima é a força, né? Então, conforme a força vai aumentando, né, a distância também vai aumentando. Talvez eu coloque um ângulo maior aqui. Vamos colocar um ângulo de 100, né, para começar com a força violenta. Não mudou nada aqui. Né? O que eu quero que vocês vissem aqui é que teria um pequeno transitório. Ela não começa já com o mesmo degrau, mas não dá para ver muita coisa aqui, não. Vamos ao seno. Seno. Eu vou começar com uma frequência de 1 Hz, tá? Ou de 1 radiano por segundo. Deixa de 1 radiano por segundo, tá? Por que eu estou começando com essa frequência? Porque depois eu quero passar essa frequência para a frequência de 2 e ver o que acontece, tá? Vou fazer frequência de 0, frequência de 1 e frequência de 2. Tá? Começamos com frequência de... Frequência de 0 não existe, né? Não tem seno, né? Ela é uma constante. A frequência de 1 Hz... vamos colocar uma amplitude de 10 também, né? Eu não coloquei amplitude de 1, vamos colocar uma amplitude de 10, né? E frequência de 1 Hz. E talvez 60 foi muito tempo, 10 segundos, 10 segundos, deixa 60, vamos ver. Aqui eu tenho que só... Olha, a entrada vai de 10 a menos 10, é um seno, né? E a resposta, né, tirando o transitório, que é esse início aqui, ela não chega nem a 2,5, né? Não chega nem a 2,5. Muito bem. Eu vou dar um print dessa tela aqui.
e vou gravar ela lá no nosso quadrinho branco. Olha que eu dei o print, mas ele faz isso comigo sempre. Alt print screen. Isso aqui é para... Tá pequenininho, né? Vamos aumentar mais. Acho que agora vocês já conseguem ver melhor o 2,5 e o menos 2,5 aqui. E não adianta aumentar exageradamente, mas dá para ver. Agora eu vou voltar para lá. E eu vou colocar outra frequência aqui. Eu vou colocar a frequência de 2. E ele chegou bem mais perto do 2,5 do que antes. Bem mais perto do 2,5. Vou voltar para o 1, ó. Aqui é 2,5, né? A escala está fixa. Tá? Eu até vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar a escala fixa aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso. Aqui, deve ser aqui, manual. Bom, não consigo de maneira tão fácil, mas vocês consigam ver que isso aqui está bem mais perto do 2,5 do que antes. Tá? Eu vou executar de novo para 1, para a gente ver. Está um pouquinho mais longe. Eu vou executar para 1,5. Olha, deu praticamente no 2,5, 1,5. Tá? Então, eu não mudei a amplitude de entrada, continuou sendo 10. Mas conforme eu mudo a frequência, conforme eu mudo só a frequência, né? Só aqui, ó. Eu não estou mudando os newtons, eu estou mudando só os hertz, né? Tá mudando a amplitude de saída, né? Claro que muda a frequência também, mas a amplitude também muda. Ah, e como é que pode? E como é que eu vou descobrir quando que eu tenho a maior amplitude? Bom, você tem um gráfico aqui chamado resposta em frequência, né? E nesse gráfico eu tenho 2 picos, né? Eu não vou dar bola para as frequências negativas, né? E eu tenho um pico aqui, ó. Eu tenho um pico aqui, mais ou menos na frequência de 1,8 olhando para cá. Não naquela de 2 que aparecia aqui. Eu vou voltar lá e vou me convencer disso. Eu vou botar 1,8, 1,5, eu já senti que deu boa, né? Vou botar aqui 1,8. 1,8. Encostou no 2,5 agora. Agora encostou no 2,5. Simular de novo. Eu queria até que... agora encostou, talvez até tenha passado um pouquinho. Foi mais do que 1,5. Tá, vou fazer 1,5 de novo. 1,5 não chegou a encostar. Mas foi quase a mesma coisa, mas 1,8 é um pouco maior ainda. Tá? Eu posso ter certeza disso se eu botar um bloquinho aqui chamado RMS. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mat Operators. Ele poderia achar o pico aqui. Deixa eu ver se eu acho um RMS aqui.
Bom, não achei de forma fácil também, esse não é o problema, a gente vai pegar ali pelo pico. Bom, o que esse gráfico aqui, da onde eu tirei esse gráfico? Tá? Eu tirei ele daqui, ó. Daqui, ó, dessa linha azul, ó. Esse gráfico é essa linha azul. O que é essa linha azul? É quando sigma igual a 0 e o ômega é qualquer. O ômega é livre. Tá? Então, quando eu aplico uma entrada que não tem amortecimento nenhum e nem crescimento, uma entrada simplesmente senoidal, eu busco a resposta do meu sistema nessa curva aqui, ó. Agora, se minha entrada tem amortecimento, algum amortecimento, isso também não consigo imaginar a aplicação, você vai buscar a tua resposta mais para cá. E se tua entrada está crescendo, você vai buscar a tua resposta mais para cá. E se você é louco de ter uma entrada crescendo, aqui, ó, a tua resposta vai para o infinito. Mas ninguém é louco de fazer isso. Todo mundo vai estar trabalhando nessa região aqui para cá. Então, vamos construir esse gráfico e depois eu vou pedir para vocês a resposta para várias frequências. Primeiro eu vou construir esse gráfico aqui. Nós temos que sentir o que é a transformada de Laplace. Não basta fazer um monte de conta e não saber o que está fazendo. Bom, esse aqui eu vou salvar e vou mandar depois para vocês. Então. Imagino que o tamanho esteja adequado ali, não esteja muito pequeno, não. Professor, posso perguntar um negócio? Deve. Eu ainda, eu tentei entender, mas eu não consegui entender por que mudando a frequência muda a amplitude. Aham. Você já viu aqueles shows onde a pessoa faz aquele perto do copo e necessariamente a potência sonora não é maior, é só a frequência que mudou para fazer o copo quebrar. Então, o que acontece? O copo ele é composto de moléculas de vidro, né? E essas moléculas, como tudo no universo, oscilam. Tudo oscila a uma determinada frequência. Se você forçar uma oscilação em cima da oscilação, essa oscilação pode se somar ou se cancelar. Vamos aqui fazer oscilações que se cancelam e que se somam. Tá? Eu vou colocar aqui uma função 1 do tempo, que vai ser igual a seno do tempo. A função 2 do tempo, que vai ser igual a seno do tempo também. E agora eu vou fazer a função soma aqui embaixo. Soma do tempo igual a F1 do tempo mais F2 do tempo. F1 do tempo, F2 do tempo, soma do tempo. Eu estou todas com as amplitudes iguais aqui para facilitar a nossa vida, né? Ficou fácil, né? Inclusive, uma delas eu vou ter que fazer pontilhada, porque uma está em cima da outra, né? E vou fazer... Puxa vida, tá difícil de enxergar as duas. Eu vou ter que fazer uma um pouco mais grossa
e com uma corzinha sem vergonha. Agora você consegue, tem F1, F2 e a soma em vermelho, certinho? A soma seria agora o copo quebrando, porque você cantou com a mesma amplitude do copo, né? Que o copo gosta de oscilar, você aumentou a amplitude. Agora, se você tivesse emitindo um som, né? Não é bem isso, né? Mas se você tivesse emitindo um som com uma frequência 10 vezes maior, perceba que o valor médio, ele não muda, né? O valor médio, ele fica igualzinho da oscilação. Ele fica zanzando aqui em torno da média. Então, quando você faz o som com a mesma, né, aí o valor médio começa a aumentar. Se você faz com uma frequência muito maior ou muito menor, né, você pode ver que o valor médio fica igual. Isso ainda não convenceu 100%, mas acho que já ajudou um pouquinho, né, Bevilacqua, a entender, ou não? Sim, entendi sim, professor. Né? Mas a ideia é que, na verdade, essas oscilações, elas não só dobram, como elas vão aumentando com a frequência. Eu já vou ter que explicar melhor isso aí, que ainda não convenci, tá? Eu consegui dar uma luz, mas não convencer. Tá? Nós já vamos mais adiante. Mas, então, o que acontece? Quando você cria uma força, imagine um balanço agora, acho que o balanço é o melhor exemplo. Imagine que quando a pessoa vem ao teu encontro, você balança ao contrário, essa pessoa vai parar, né? Vai parar. Você, para aumentar a amplitude do balanço, você tem que estar em fase com o movimento da pessoa e estar balançando na mesma frequência. Não adianta também você fazer toda a força do mundo para empurrar a pessoa. Se você simplesmente fizer uma forcinha de leve, tanto que só o balancinho das pernas faz o cara balançar mais, né? E não é muita força aquele balancinho das pernas, só tem que estar sincronizado. Tem que ser na mesma frequência que o sistema gosta de oscilar. Então, você fazer a mesma força em frequências diferentes vai dar amplitudes diferentes do balanço. Né? Você tem que balançar na mesma frequência que o balanço gosta de oscilar para você conseguir balançar alto. Se você balançar numa frequência diferente, não vai conseguir balançar alto, mesmo que aumente a amplitude. Mas agora, para facilitar, nós estamos pensando na mesma amplitude. Acho que esse exemplo foi mais feliz. Então, vamos limpar as variáveis. Vamos definir a nossa função, né, do massa-mola-amortecedor, que não deixa de ser diferente do balanço, né? O GDS igual a numerador dividido por denominador. Times, né, variável simbólica, o S, por enquanto. O numerador é 1, então nem vamos complicar tanto. 1 dividido por S ao quadrado, mais 2 vezes S mais 5. Bom, hoje com o MATLAB faz tudo assim, bonitinho, né? Você consegue ver aqui do lado. Ele já vai, ó, 1 sobre S quadrado mais 2S mais 5. E a gente já consegue... S quadrado mais 2S mais 5, é isso aí mesmo. Você consegue até copiar isso aqui como látex, se tu quiser, ó. Copiar como látex para colocar em algum lugar. Eu vou, porque melhora a simulação, eu fazer assim, ó, G numérico igual a MATLAB function do GDS, tá? Então ele transforma isso aqui para uma função não simbólica e sim numérica, porque isso dá mais agilidade na simulação. Poderia ter deixado o mesmo nome, eu deixo separado para fins didáticos. Agora, o nosso sigma, nós podemos variar de
Vou dar uma olhadinha lá de novo. Foi aqui que a gente calculou ele. Eu poderia fazer ele variar de... Se ele é menos 1, eu vou fazer ele variar de menos 2 até 1. Tá? Só para pegar 1, não vou fazer até 0. De menos 2 ou de menos 3 até 1. De menos 3 até 1, de forma que esse fique centrado. E o ômega deu 2 e menos 2, eu vou fazer de menos 4 a 4. Sigma. Eu vou colocar S, tenho que escrever sigma aqui agora, né? Eu vou fazer ele linspace. De menos 2. Não. Sigma de menos 2, porque lá era menos 1. De menos 2 até 3. E o ômega, linspace, de menos 4 até 4. Se eu não coloco quantos pontos, ele vai colocar 100 automaticamente. Eu tenho que fazer o mesh grid, é um gráfico 3D. Sigma, ômega. Ele vai reinar comigo, que diz que uma boa prática é colocar vírgula. Mesh grid. Sigma. Bom, eu tenho o G numérico, daí é o que eu vou chamar de Z, né? Z, que é o meu eixo Z, é igual ao módulo, porque isso aqui é um número complexo, né? Eu só vou querer fazer o módulo do G numérico, colocados todos os sigmas maiúsculos e os ômegas maiúsculos na função. Só que a minha função é de S, né? Então, eu vou ter que colocar aqui, na verdade, sigma mais 1j vezes ômega. Eu não tenho sigma e ômega na minha função, eu tenho S, né? E o S é sigma mais j ômega. E o MATLAB faz mais rápido se você escrever 1j, né? Ele já tem certeza que é complexo. Pronto, ficou mais fácil do que fazer a função com sigma e ômega. Você está reclamando desse ponto e vírgula, provavelmente porque falta, não é do ponto e vírgula, né? Aqui o ABS é dessa função e aqui é dessa função aqui. Agora ficou certinho. E vou colocar aqui mesh. Mesh x, y e z, né? Sigma, ômega e o z, que é o módulo da função de transferência. E aqui eu tenho as funções de transferência, a função de transferência, né? E me indicando esses dois picos. Eu só não sei onde que está o ômega, né? A princípio o ômega está aqui, que é de menos 4 a 4, né? E eu não, aqui esse aqui era para fazer o sigma não de menos 2 a 1, né? E não de menos 2 a 3. Agora vai ficar melhor de ver. Isso. De menos 2, né? Porque o era de menos 3 a 1 ainda, para ele ficar bem no meio. Aqui, ó. Pronto, agora ele ficou bem no meio. E o meu sistema gosta de oscilar nessa frequência aqui, ó. Isso quer dizer que se a entrada, né, se a entrada fosse uma exponencial crescente, né, só uma exponencial crescente, ele ia para o infinito. Se a entrada for uma exponencial crescente, mas que cresça lentamente, mesmo assim ele amortece. Se a entrada for uma senoide pura está nessa linha aqui, ó, né,
Se for em torno de 2 Hz, parece que vai para o infinito. 2 radianos por segundo parece que vai no infinito. Não. Mas ela tem que estar no ponto zero aqui, ó. Vamos melhorar, vamos melhorar. Vamos fazer duas coisas para melhorar aqui, ó. Primeiro, ó, vamos colocar os eixos. A unidade de sigma é Neper por segundo. Ou seja, só por segundo, assim como radiano. É o ômega. Y. Axis. E ainda vou dar um giro nesse cara aqui para ele aparecer de uma forma mais legal. Eu acho que assim ele vai aparecer melhor. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou colocar aqui. Axis. X label, não axis. Uhum. Agora, imagine que eu alimente esse sistema não com algo senoidal, com algo constante. Com algo constante, eu teria que, bom, algo que não varia com a frequência, eu trabalho nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui. Nessa linha do zero. Mas esse é o cara com E elevado na X. Aqui é E elevado na zero. Se eu estou vindo para cá, eu começo a alimentar com E elevado em alguma coisa T. Né? Com algo crescendo. Se eu coloco aqui, ó, no 0 e 0, eu alimento com algo constante. Se eu coloco para lá, eu estou alimentando com uma fonte que está caindo. Tá? Essa é a resposta do meu sistema. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você der só um soco no teu sistema, só um soco, é assim que ele vai responder. Né? Ele vai amortecer com E na menos 1T e vai oscilar com cosseno e seno de 2T. Agora, você não precisa necessariamente entrar com um soco. Você pode entrar com um degrau, você pode entrar com um seno. Né? Vamos supor, se você entrar com um seno, né, em determinado seno ele vai gostar de oscilar mais. Se você entrar com um seno puro, você vai estar nessa linha aqui, ó. Tá? E como é que eu vou fazer o gráfico dessa linha ali? Não é difícil, não é difícil. Você vai fazer tudo isso aqui de novo. Tá? Vou colocar aqui um hold on. Copiar tudo isso aqui de novo. Ó. Só fazer o sigma igual a 0, né, e fazer uma linha. Eu vou colocar aqui, ó, de menos 0. Ah, mas olha, seu Ângelo, é mais fácil que você pensava. 0 mais J ômega. Hold on. Z2, 0 vezes o sigma mais J ômega. E depois é só fazer mais o gráfico. Vamos ver se não vai ficar muito bagunçado.
Não apareceu bem como eu queria. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui um plot 3. Plot 3 é para fazer uma linha só. O eixo X vai ser 0 vezes o sigma minúsculo. O eixo Y vai ser esse ômega minúsculo. E o eixo Z vai ser o valor absoluto. Cadê a função numérica? Essa aqui. Vai ser o valor absoluto dessa função para 0 vezes sigma e ômega. Ou simplesmente 1j vezes ômega. Aqui apareceu a linha, ela está meio estreita ainda, mas é só eu dar uma engrossada nela. Aqui. PPP igual PPP.line width igual a 3. Vou tirar esse cara daqui. Vai ficar maiorzão. Né? E aqui eu consigo ver como ele varia só variando a frequência, né? Só variando o seno e o cosseno. Vocês estão dizendo, mas está variando pouco. Sim, está variando pouco. Né? Nós podemos dar um zoom para enxergar melhor, ou até fazer um gráfico logarítmico. Né? Ou, quem sabe, diminuir o amortecedor. Se você diminuir o amortecedor, vai ficar melhor de ver isso. Diminuir a força do amortecedor, que é, se eu não me engano, é essa daqui. Né? KS é essa daqui. Vou botar 1. Olha aqui, ó. Vou colocar 0.1. Então, se eu tenho um amortecedor fraco, né, com pouco atrito, o que acontece com a resposta em frequência? Olha aqui, ó. Aqui pertinho do 2, né, eu atinjo oscilações maiores, né? Eu atinjo oscilações maiores para a mesma entrada. Tá? Esse valor aqui do Y é de 2,22 agora, não é mais 1,8, é 2,22. Tá? Eu vou fazer isso agora lá no nosso modelo antigo. Eu vou colocar 0,1 no lugar desse 2. Aqui a frequência eu vou colocar primeiro de 1. Primeiro de 1. Não mudei a amplitude. Primeiro de 1. A resposta já mudou bastante, mas aqui em regime não chegou no 3 ainda. Ó. Não, tá entre 2 e 3, está 2,5. Tá? Tá 2,5. Agora eu vou mudar a frequência para 3. Ó, 1 e 3. Antes deu 2,5. Aumentei a frequência, naturalmente, que mudou a resposta. Talvez eu devesse simular mais tempo ainda agora aqui, ó. Para chegar no regime. Parece que chegou aqui, né? E ficou menor. Mas eu vou simular mais tempo. Vou colocar uns 100 segundos. Será que já foi? Já foi. Então, ficou menor ainda. Bom, se bem que está entre 2 e 4 agora, né? Eu vou dar um pequeno... Teria que ter um jeito de como dar um zoom aqui. Deve ser nessa reguinha aqui.
Cursor Measurements. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver ó, o valor, né? Eu vou andar com esse cara aqui. Tá difícil. Vou fazer do jeito mais mamute possível. Antes deu 2,5, agora eu vou dar um zoom aqui só no pico. Né? E eu consigo ver, deu quase 2,5. Deu entre 2,45 e 2,5, deu 2,5. Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Aqui, de novo, eu vou fazer para 1. E vou dar aquele mesmo zoom para ver se chega no 2,5. Vou dar um zoom aqui, num dos últimos, né? Passou um pouquinho de 2,5. Agora eu vou pegar aquela frequência que, se eu não me engano, era de 1,22. Não me lembro mais. Vamos pegar ela aqui. Mais ou menos aqui era de 2,22. Vou colocar 2,22, vai ter que dar mais do que 2,5. É o ômega, né? Radianos por segundo. E olha aqui, ó, para quando foi para 30, ó, 40. Esse valor aqui é de 40. Então, perceba como... E não mudei a amplitude, hein? Não mudei a amplitude. Então, você consegue observar aqui com a transformada de Laplace, né? Seguindo essa linha aqui, ó. Claro que o que interessa são as frequências positivas, né? Aqui eu só peguei uma fatia, ó. Veja que aqui eu tenho várias fatias, né? Eu tenho a fatia pro sigma igual a 0, que é a fatia que interessa, né? Essa aqui é a mesma coisa que essa aqui. Mas eu tenho para outras fatias, né? O que são outras fatias, né? Imagine que eu não variasse a frequência. Sigma igual a 0, quer dizer isso aqui, E na 0t. Né? Isso aqui é E na 0t. Tá? Agora você poderia ter E na 1t, que seria isso aqui, E na 1t. E na 1t. Né? Que seria esse cara aqui, ó. Essa outra fatia. Né? Mas E na 1t variando as frequências ainda, né? O E na 1t sem variar frequência nenhuma está aqui, ó. Mesmo assim, a solução seria estável, mesmo que você aplicasse uma força que fosse crescendo, né? Ela ia deixar de ser instável se você aplicasse uma força E na 2t. E na 2t. Daí, né? Mais a variação da frequência. Senão, mesmo assim, ela seria estável. Muito louco, né? Mas é o limite, não pode fazer mais do que isso. Bom, então aqui você trabalha com as forças aumentando ou diminuindo, né? E nesse eixo, que é onde a gente mais trabalha, são com as frequências, né? Então, para uma força constante, né? E a frequência variando. Isso, imagine, numa máquina é muito importante, né? Numa bomba, a bomba pode, um compressor, eles podem girar a determinadas frequências, né? E você quer verificar se você vai ter um problema numa determinada frequência ou não. Aí você tem que ter um modelo da tua bomba, do teu compressor, e analisar a resposta em frequência, né? Em particular, essa aqui, quando sigma é igual a 0, né? Que daí, pelo pico, você vai saber se
aquela tua entrada vai produzir uma saída que vai quebrar a tua máquina ou não. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês apliquem diferentes entradas a esse sistema, tá? Diferentes entradas. Eu vou colocar lá no Moodle as entradas e vocês vão colocar as saídas. Eu coloco as entradas, o sistema, e vocês vão colocar o gráfico da saída. Tá certo? Eu vou colocar várias entradas. Eu vou colocar primeiro, eu quero a resposta ao degrau. Depois eu quero a resposta a um seno de tal frequência. Depois a um seno de outra frequência. Depois a um seno de outra frequência. Depois eu quero a resposta a um sinal exponencial. Um que cresça, um que caia. Né? E veja, um que não cresce e não cai é um constante, né? Bevilacqua, no andar de toda a aula você conseguiu entender a ressonância, a frequência perigosa mesmo sem mudar a amplitude? Sim, professor, consegui sim. Não, legal, legal. Esse era o grande objetivo da aula de hoje, tá? Então, nós vamos, para o mesmo sistema, agora aplicar várias entradas diferentes e analisar a saída para depois comparar com esse gráfico aqui, para tentar entender esse gráfico de Laplace. O que é esse S? De novo, o que é esse S? Esse S é uma variável que tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real tem relação ao amortecimento, ao quanto vai diminuir a resposta. E o ômega tem relação ao quanto que o sistema oscila por si só, independente da entrada. Mesmo a entrada sendo algo constante, a saída oscila. Tá? E se a entrada oscilar, então é um pepino maior ainda, porque essas duas oscilações podem se sobrepor, criando um sistema instável. Eu vou colocar hoje lá no Moodle, né, agorinha, e vou querer que vocês me entreguem ainda hoje essas respostas, tá bom? Tô colocando lá agora, a parte formal da aula já acabou, tá? Desejo um excelente final de semana para vocês, né? Desde que terminem esses exercícios ainda hoje, tá bom? Eu vou ficar aqui à disposição. Um abração para vocês aí e excelente final de semana. Tchau, tchau.